Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Geek Love, da autora norte-americana Katherine Gun, publicado pela Dark Side Books. Eu vou começar com a simples constatação que eu gostei muito mais desse livro do que eu esperava, assim, num nível muito mais elevado. Na nossa vida como um todo, a gente só vai ter a chance de ler uma quantidade mínima de livros, né, em relação a todos que a gente quer. E eu fiquei bem feliz de ter cruzado com este livro aqui, de ter tido a chance de ler algo tão diferente, único, excepcional. Ele vai muito além do que eu realmente poderia imaginar. Ele sim é um livro ambientado num circo, mas o fato desses personagens tão únicos serem colocados aqui na história pra gente acompanhar a história de vida deles, claro, pelo ponto de vista principal da Olímpia, que é a protagonista, que ela é uma anã albina e bem corcunda, então ela já tem aquela aparência, né, bem diferente. Vai muito além do que uma simples história para o entretenimento num circo. Ele vai fazer a gente refletir sobre vários aspectos do ser humano na sociedade, de comportamentais, falhas, defeitos, beleza, e vai fazer a gente questionar alguns parâmetros que são colocados na sociedade. Então aqui a gente tem uma história que foi escrita originalmente, publicada originalmente em 1989. Na verdade, a autora começou a escrever Geek Love na década de 70 ainda. E é uma história que atualmente tem um grande número de fãs, como já menciona aqui atrás. Pessoas como o Neil Gaiman, o Tarantino, o Tim Burton. É um livro queridinho de muitos artistas e começa com uma introdução bem interessante escrita pela própria autora, que ela menciona o porquê do título, que esse não era o título original que ela ia dar para o seu livro. E uma coisa que é necessário saber logo de cara é o significado do geek do título, né? Porque ela fala que vai de acordo com a origem da palavra. Neste livro vale o significado original muito mais antigo. Um geek de verdade era um artista de circo ou de festival, apresentado como feroz ou psicótico, que arrancava a dentadas a cabeça de galinhas vivas. Então é diferente do significado de geek atual, né, que a gente usa. E aqui a gente tem como cenário principal, ambientação principal, a história desta família, que é a família Binelski, do circo Binelski, tá aqui no título. Mas a gente também vai ter duas linhas temporais. O foco principal é na linha da história desses irmãos do circo, de como tudo surgiu. Mas aqui temos a Olímpia, a protagonista, com quase 40 anos de idade, contando sua história. E a gente sabe que agora ela está completamente sozinha, que não existe mais circo e que a única pessoa que está ali com ela é a sua mãe idosa, que não a reconhece, ela cuida da mãe, e uma filha que não sabe sequer que ela existe. Mas essa parte no presente aqui da história também vai ter uma importância muito grande em relação ao desfecho, em relação ao que a protagonista chega a fazer. E as duas são igualmente interessantes, mas claro que a parte em que ela conta a história dela com os irmãos tem um fascínio único. Então aqui a Olímpia vai contar como seus pais resolveram criar a ideia de ter filhos com aspectos bem diferentes do comum para montar um show de bizarrice, sabe? E que era uma coisa bem típica antigamente, né? Há alguns anos, essa questão de colocar pessoas deformadas ou pessoas diferentes em exposição em circos era algo que dava muito dinheiro. E algo bem controverso, bem polêmico, né? Quando a gente lembra disso hoje em dia e vê algumas coisas, algumas atrocidades que eram feitas, é algo bem pesado. Então aqui a gente vai ter pais, né? O pai e a mãe resolveram fazer isso propositalmente. A mãe tomava vários remédios para poder criar filhos diferentes. E uma coisa interessante aqui é que a autora falou que teve a ideia para escrever este livro quando ela estava passeando por um jardim com rosas modificadas pela ciência. E o próprio pai dos meninos vai falar exatamente que ele teve a ideia para as crianças modificadas justamente também passeando por o jardim. Era um jardim de teste, as cores eram planejadas, listradas e encamadas, uma cor dentro da pétala e outra do lado de fora. As rosas o fizeram começar a pensar em como sua estranheza era bonita e como essa mesma estranheza era planejada para lhes dar valor. Ele usa isso como referência, rosas planejadas para torná-las diferentes, modificadas cientificamente, e ele era um estudioso, então ele era aquele tipo de médico que não tem diploma, sabe? Mas era uma pessoa que conhecia muito. Minha mãe consumiu poções generosas de cocaína, anfetamina e arsênico durante o período da ovulação e enquanto esteve grávida de mim. Então essas experiências vão fazer com que os filhos
nasçam de determinadas formas e que é o que vai formar o circo. A protagonista, que é uma anã albina corcunda, as suas irmãs são gêmeas siamesas e grande atração do circo. O seu irmão Arte Arturo, que é uma das forças da história, um dos personagens centrais da história, nasceu com um corpo meio de peixe. Ele tem nadadeiras, ele não consegue se movimentar naturalmente. Ele não tem braços e pernas comuns. E também o outro irmão, o mais novo, que é o Tic. Ele é o Fortunato, né? O nome dele é o apelido Tic, que tem um poder muito especial, que eu não vou mencionar porque é algo dito um pouco mais à frente na história, mas que é algo muito grandioso. Só que ele tem a aparência de um normal, então existe aqui esse contraste entre as pessoas normais e as pessoas diferentes, as pessoas que têm alguma característica que as tornam únicas, né? Uma característica própria que as diferencia na multidão. E isso é uma coisa muito importante que está aqui no âmago da história, né? Porque ele vai quebrar paradigmas do que é ser belo, do que é a beleza, do que é ser único. Então temos esses personagens aqui super excêntricos e com características que são consideradas pelos olhos da sociedade como extremamente bizarras, que geram até o ódio de algumas pessoas, né? Que apenas em olhar elas já querem desviar o rosto. Ao mesmo tempo, são pessoas que também causam fascínio em muitos. E o Arte, aqui na história, o irmão mais velho da família, vai tornar isso uma coisa muito rentável. Ele vai pegar essa característica do único, do diferente e abraçar como uma forma de exclusividade, né? Como uma forma de se elevar acima das pessoas comuns. Causa uma grande fascinação, por exemplo, na Olímpia, que é a protagonista. Ela sempre foi completamente fascinada, obcecada pelo seu irmão mais velho, ela era apaixonada também pelo seu irmão mais velho, e é difícil se posicionar sobre esse personagem de cara, porque a gente sente muitas coisas a respeito dele. Existe o escárnio, não por ele ser como é, mas por ele fazer as coisas que faz, né, pela personalidade dele, e ele acaba usando tudo isso, todo esse circo e a proposta do circo e elevando aí o nível a algo que se torna muito maior. Ele usa essa característica excepcional dele e da família para se elevar acima das pessoas comuns, para torná-lo único e elevar ainda mais esse fascínio por uma criatura, né, que acaba atingindo aí um nível muito maior do que os meros mortais. E por ele ser extremamente inteligente e manipulador, ele vai usar isso. Isso é uma característica muito importante nessa história, porque ao mesmo tempo que a gente vê uma família tão diferente de outras, com características próprias que a tornam únicas e especiais por conta disso, que vão fazer questionar essa questão da beleza, dos padrões, e querer ser diferente, né, não estar apenas ali no meio da multidão, ter algo excepcional dentro de si. Também tem uma questão bem irônica em meio a tudo isso, que é a personalidade dessas pessoas, especialmente do Arturo, né, que é essa cabeça que comanda tudo, porque eles abraçam justamente as falhas, os defeitos e os graves desvios de caráter dos seres humanos comuns. Então são aqueles problemas bem básicos da humanidade, sede de poder que vai além de tudo e além de todos, egoísmo elevado, usar as pessoas ao seu bel prazer, usar a sua inteligência acima de outros, uma hipocrisia ali inerente a tudo que está fazendo, com muitas mentiras, tudo isso para ser colocado acima dos outros, como uma grande fome de poder para usar as pessoas e fazer com que as pessoas lhe sirvam, sabe? E também, claro, por dinheiro. Mas mais do que isso, uma questão de puro narcisismo mesmo, de se colocar acima de todos. E é interessante porque, naturalmente, a gente tem muitas ressalvas em relação ao que os pais desses meninos fizeram com eles, né? Porque, querendo ou não, eles são os responsáveis por tudo que aconteceu e também por não terem visto para onde as coisas estavam indo, né? Os pais acabam sendo ingênuos aqui na história. Mas, no fundo, quando a gente vai pensar o que o Wall e a Crystal Leo, que são os pais desses meninos, fizeram aqui, eles tinham desejos e ambições muito menores. Então eles tinham aquele mundinho ali, eles estavam satisfeitos com isso. E a história acabou alcançando um nível muito maior do que o desejado por conta do que aconteceu ali nesse núcleo, nesse novo núcleo familiar, que são os seus filhos. Então aqui a gente tem uma força muito grande na personalidade de cada um deles. Do Tic, que é o mais novo, e o poder que ele tem, e como esse poder é utilizado aqui na história de uma forma bem diferente assim do que seria normalmente, pelo o nível do que ele pode fazer. As gêmeas siamesas, a If e a Ellie, que são muito ligadas, mas elas também são bem diferentes, elas têm personalidades bem diferentes. E claro, a Ollie, que é a protagonista da história, a Olímpia, e de certa forma ela é a mais democrática ali no meio, ainda que ela tenha uma adoração muito grande por arte, e isso seja sim um problema aqui, já pela personalidade do seu irmão. Então, além dos personagens com suas características tão excepcionais e tão únicas, a história também tem uma força muito grande, porque ela é uma história que vai além do esperado e é uma história ousada, sabe? Porque a autora não tem medo ou receio de chocar.
Ela choca sim em diversos momentos com as ideias aqui, e você tem uma repulsa em algumas horas pelo que eles estão fazendo ali, e especialmente depois que começa meio que uma religião em cima, né, que eu não vou me alongar porque é um pouco mais pra frente na história, e sim, causa repulsa, causa uma agonia. Isso é incrível por a autora não ter se refreado da forma como ela queria passar aquilo. E em meio a tudo isso, ela vai refletir sobre várias características e comportamentos dos seres humanos em família e em sociedade, e especialmente nas falhas de caráter também, sem deixar de lado também o lado belo, o lado humano, a parte do amor. Porque a família aqui é disfuncional, completamente disfuncional, mas a gente vê que existe ali algo que une esses personagens. Uma força em cada um deles que torna esse laço do Circo Binelski bem inquebrável e não deixa de ser realmente muito bonito. A forma como ela passa isso, no meio do bizarro, no meio do esquisito, no meio até do levemente assustador, né, quando a gente para pra racionalizar esse mundo, ainda assim também tem muita beleza. E é muito estranho até constatar isso, porque ele é um livro estranho, mas que possui essa beleza aqui ao longo de toda a história, junto com algo repulsivo, sabe? É um livro único, é isso que eu posso dizer, que faz sim a gente questionar algumas coisas, refletir em cima de algumas coisas, especialmente nos padrões estabelecidos, como esses personagens abraçam essa bizarrice com um humor subversivo, sabe? Porque aqui o estranho é ser normal. Eles têm até uma espécie de repulsa em ser normal, em viver com os normais, porque eles já estão muito acima de tudo isso, justamente por suas características tão próprias, e faz a gente querer abraçar também nossas características próprias e o que nos diferencia de outras pessoas. Isso é algo muito importante, sabe? Que tá aqui também no âmago da história. É um livro espetacular, ousado, assustador, bizarro, revolucionário, esquisito, marcante, corajoso. Acima de tudo também é uma escrita muito corajosa e bem única. Por isso eu falei aquele negócio lá no início do vídeo, sabe? É um livro que eu realmente gostei de ter topado na minha vida, ter tido a chance de ler, porque era aquelas leituras marcantes que a gente fecha assim o livro e fica pensando nos personagens e sabe que não vai esquecê-lo. Não é à toa que continua sendo publicado desde a década de 80 e que tem tantos admiradores, gente. Eu realmente fiquei impressionada com a força de Geek Love, encontrei muito mais do que eu esperava aqui nessa história e já foi aí também para os favoritos do ano, sem sombra de dúvidas. Por último, mas não menos importante, eu realmente acho que a edição está espetacular, é uma das edições mais bonitas da Dark Side Books. Minha mãe me visitou enquanto eu estava lendo este livro e quando ela viu o livro, ela ficou um tempão olhando e mencionando que o livro é lindo. Olha como esse livro é lindo, mostrando para as pessoas, sabe? Porque realmente ele está muito bonito. Pessoalmente ele é ainda mais bonito, cada detalhezinho escolhido pela Darkside na diagramação tornou-o mais especial. E aqui na folha de guarda a gente tem a família Binelski, que quando a gente começa a ler a gente vai identificando ainda melhor as características especiais de cada um. E é isso, eu vou ficando por aqui, me conta aqui embaixo o que você achou do livro, se você já leu, se você quer ler, vamos continuar a conversa nos comentários. O link para a compra do livro vai estar aqui embaixo no box de informações, se você quiser dar uma olhada no livro na Amazon ou quiser adicioná-lo à sua lista de desejos. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, um beijo e até a próxima!